Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Moody's, que rebaixou a nota do Brasil. Na verdade, não rebaixou a nota, rebaixou a perspectiva da nota, né? A nota continua sendo Ba1, que é uma nota ruim, é uma nota de grau especulativo, mas ela estava com perspectiva de melhoria e agora está com perspectiva estável. Ou seja, não vai mudar nada com o governo Lula, todo mundo sabia disso. E detalhe, a última subida da nota da Moody's foi no governo Lula, mas eles citaram como motivos para a melhoria reformas que foram feitas no governo Bolsonaro. Vamos entender esse caso aqui e o que isso muda. Eu vou adiantar para vocês, não muda nada num primeiro momento. A questão toda é, o Brasil está mais sensível ao risco. É isso que eu tenho falado esse tempo todo. O Brasil está numa situação instável economicamente, está com dificuldade, está torrando reserva à toa, não precisava, porque o Lula quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã para ganhar a eleição. O risco que a gente corre é se tiver um grande problema econômico no mundo. E aí, meu amigo, a gente vai para o buraco rápido neste momento, justamente porque não fizemos o dever de casa de guardar para tempos nebulosos, né? De fazer reserva, de arrumar a economia, de arrumar o gasto. Isso que o Lula deveria ter feito, ele não fez. Então, é isso que vai mudar nisso daqui. No momento, não muda nada, mas pode ser catastrófico mais adiante. Essa notícia foi sugerida por Elegeram um Meliante, Virei Imigrante, o Diálogo Cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Moody's rebaixou o Brasil por conta do rombo nas contas do governo Lula. A gente fez um vídeo já hoje falando sobre o absurdo do gasto do Lula, que ele não consegue parar o gasto e teve que aumentar o IOF, avisando que vai ter shutdown do governo. Eu expliquei que muito dessa lorota do shutdown é porque o governo Lula não quer cortar despesa, ele quer continuar gastando dinheiro, porque ele acha que gastando dinheiro ele vai conseguir se reeleger em 2026. Não vai. Porque essa técnica dele de dar dinheiro para determinadas pessoas, não, vamos dar o pé de meia para os estudantes, vamos dar o vale gás para as donas de casa, vamos dar o vale não sei que lá para não sei quem. Essa técnica, por um lado, ajuda essas pessoas, e aí você pode imaginar que essas pessoas ficariam mais propensas a votar no Lula, mas por outro lado, aumenta a inflação para todo mundo. E aí todas as pessoas que não foram beneficiadas por essa medida acabam pagando a conta desse troço, e aí você acaba tendo um monte de gente contra o governo Lula. Então isso não vai funcionar no final das contas para o Lula, né? Mas o pior disso é justamente essa coisa que eu falo para vocês. O governo Lula deveria estar focado em reduzir a dívida brasileira, que é muito grande, e reduzir o gasto do governo, que é muito grande. Reduzindo o gasto do governo, você consegue ter um país que é mais resistente a crises internacionais. Se acontecer uma crise internacional, o país está mais preparado para lidar com isso. Vai gastar menos dinheiro em juros da dívida, vai gastar menos dinheiro nesses eventos e coisa e tal, então você está mais preparado. O que está acontecendo, que é o meu alerta, aliás, desde o início do governo Lula, é que a gente está, nesse momento, muito vulnerável a uma crise externa. Se tiver uma crise externa, meu amigo, vai dar uma merda federal, né? Então vamos ler aqui, ó. A agência de classificação de risco Moody's rebaixou de positiva para estável a perspectiva da nota de crédito do Brasil, mas manteve o rating em Ba1. Então o que quer dizer isso? Está aqui a nota da Moody's, né? Está em inglês, mas não é difícil de ler, e o que ela fala basicamente é que o Brasil tem a nota Ba1, que foi aumentada recentemente. A afirmação do rating Ba1 reflete a grande economia brasileira em termos de tamanho e diversificação. Isso é uma coisa positiva do Brasil. O Brasil é um país grande, é um país que tem uma economia diversificada, ao contrário da Rússia, por exemplo. A Rússia não apenas é um país menor do que o Brasil economicamente, como depende muito de petróleo. O Brasil não, tem uma economia que tem um monte de coisa, né? Uma vulnerabilidade limitada a choques externos. Por que isso? Porque o Brasil tem uma reserva razoável no final das contas. E também tem uma grande posição externa. A economia do Brasil mostrou um crescimento robusto nos anos recentes, parcialmente como resultado de reformas estruturais implementadas em administrações sucessivas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que foi principalmente a reforma trabalhista do Temer, lá em 2017, e as reformas do Bolsonaro liberalizantes durante o governo Bolsonaro que geraram isso. E aí, quando ele aumentou, isso é uma filha da putagem que eles fizeram, porque eles aumentaram essa nota durante o governo Lula.
Mas se você lê a nota que eles aumentaram, né, a declaração dele quando eles aumentaram a nota, eles só falam de reformas do governo Bolsonaro e do governo Temer. E no caso do Lula, ele fala, mas tem um risco porque o déficit do Brasil tá grande, ou seja, e criticam o Lula. E aí o Lula falou, não, tá vendo aqui, agora a gente voltou, o Brasil voltou a crescer a nota e coisa e tal. Filha da putagem desse pessoal. E esse pessoal é esquerdista, tá? É todo mundo ligado ao Partido Democrata lá nos Estados Unidos, uma camada de merda esse pessoal da Moody's, né? Agora, essa afirmação também fala, também reflete a questão fiscal brasileira, que eles falam que está com problema a questão fiscal brasileira, né? E o Brasil tem um potencial para ter um aumento mais sustentável do PIB, mas o problema é gasto excessivo do governo. E aí eles colocam aqui os riscos disso daqui, aqui ó, fatores que podem levar a uma melhoria ou diminuição dos ratings, né? E ele fala justamente sobre a questão de gastos excessivos do governo. Este é o problema que ele está apontando aqui. E o problema que ele está apontando aqui é porque ele é um gringo que está iludido, porque só vê as notícias aqui do Brasil por conta da mídia brasileira, que é esquerdista e que quer elogiar o Lula. Não, porque o Lula vai ter responsabilidade fiscal, ele vai dar um jeito de não gastar dinheiro demais e não sei o que lá, o que é mentira. Qualquer brasileiro com 3 neurônios funcionando, que se esse cara perguntasse para qualquer pessoa fora da mídia tradicional socialista do Brasil, eles saberiam que não tem salvação. O Lula é um ladrão, é um cara que está surrupiando dinheiro brasileiro, roubando até os aposentados, está roubando todo mundo, vai destruir o Brasil. O interesse do Lula é encher o bolso de dinheiro e nada além disso, né? Então não tem esse negócio, a situação é muito mais trágica do que existe. Mas, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, o Brasil tem uma economia grande, né? As reformas que o Bolsonaro fez foram boas reformas. E aí, no final das contas, você tem essa situação em que o Lula consegue roubar e não vai acontecer muita coisa muito crítica. Vai aumentar a inflação, mas nada de muito crítico num primeiro momento. O grande risco que a gente corre, e eu volto a afirmar, é a gente ter uma crise internacional. Existe essa possibilidade, sim. Existe essa crise, essa chance grande de a gente ter uma crise. E se a gente tiver essa crise, aí, meu amigo, a gente está roubado. Porque o Lula, ao invés de preparar o país para isso, a gente está numa situação de gastos que é equivalente à pandemia, sem ter pandemia. Né? Você pode dizer, na época do Bolsonaro gastou muita coisa também. Gastou na época da pandemia, por causa da pandemia, um evento que ninguém esperava. No caso do Lula, estamos torrando esse dinheiro para abastecer sindicato, para abastecer cupincha do Lula, para abastecer a máquina de corrupção do Lula, que estava sedenta de verbas do governo, sedenta de roubar de novo verbas do governo. Ou seja, estamos indo para o buraco. E pior, ano que vem é ano eleitoral. Ano que vem é um ano eleitoral em que o Lula está chegando em desvantagem, sabendo que está perdendo o jogo. Sabe o que ele vai fazer no próximo ano e meio até as eleições do ano que vem? Ele vai destruir a economia brasileira inteira para tentar se reeleger. Foda-se o que vier depois. Porque ele sabe que se ele se reeleger, beleza, quebrou o Brasil, mas ele está reeleito, é mais 4 anos roubando. Foda-se que está quebrada a economia. Vamos roubar mais 4 anos. E se ele não se reeleger, ele fala, beleza, deixei uma bomba para o pessoal que quer um futuro para o Brasil. Se o governo que ganhar quiser fazer um futuro para o Brasil, vai ter problemas, porque como é que vai fazer, né? Ele quebrou a economia completamente. Essa é o legado do Lula nessa história. A Moody's, por enquanto, deu uma rebaixadinha pequenininha. Por quê? Porque tá ouvindo a porcaria dos esquerdistas da elite aristocrática socialista brasileira. Esse pessoal não aprende. No dia que esse pessoal começar a ouvir quem realmente entende de Brasil, vão mudar radicalmente as cotações deles aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.